consultório do Dr. Flávio Gicovati. Ele vai nos receber para falar a respeito do consumo do brasileiro, do surgimento da nova classe média e do impacto disso dentro do comércio. Acompanhe a gente. Doutor, eu gostaria de conversar com o senhor na questão do consumo. O que o senhor diria? O brasileiro é consumista? Qual é a situação hoje do brasileiro em relação ao consumo? Então, é muito difícil generalizar. Eu acho que existe uma classe alta ou muito alta que consome de um modo extravagante, exagerado, exibicionista, de um jeito que não é o usual, mesmo nas classes mais altas na Europa ou nos Estados Unidos, talvez seja usual em alguns países árabes ou Arábia Saudita, lugares desse tipo. Então aí nós temos um consumo de luxo muito extravagante, exagerado, e acho mesmo que é algo que tem a ver com a insatisfação, com o desespero, com a frustração das pessoas. Acho que as novas classes médias, né, essas que o pessoal chama hoje de classe C, vêm tendo oportunidade de consumir bens, vamos dizer assim, de melhor qualidade. Isso eu acho uma coisa ótima. Então, eles consomem mais ou menos a mesma coisa que consumiam, só que com qualidade melhor, mais preocupados com requinte, mais preocupados com a delicadeza. Então, a gente vê isso em todo lugar do mundo, sabe? Vamos dizer, lugares, por exemplo, de comida, tipo, que eles chamam de fast food, na Europa, nos Estados Unidos, cheio de lugares já vendendo comida mais natural, comida mais saudável, gente mais preocupada, portanto, com qualidade alimentar e não só com encher a barriga. Então, a própria McDonald's tendo que rever e refazer cardápio para se adequar a um tipo de mentalidade mais preocupada com saúde. Essa mesma classe começa a se interessar e se preocupar com atividade física regular, uma série de ingredientes de consumo que fazem parte também da medicina preventiva, quer dizer, de uma boa qualidade de vida. E isso eu acho extremamente fascinante, positivo, e agrega qualidade e valor. No médio prazo vai agregar anos de vida às pessoas e vai diminuir os custos com a saúde pública. O senhor acredita que poderia-se dizer que essa nova classe média, ela pode trazer também uma outra cultura em termos de consumo, considerando o consumo da elite, como o senhor diz, a questão da extravagância e tudo mais, porque esse consumo dessa classe mais popular, ela busca realmente uma melhora numa condição de vida, né? E isso pode, de certa forma, modificar o aspecto do consumo, do que é oferecido para o consumo? Você diz do consumo dos ricos ou do produto a ser oferecido? Eu acho que do produto a ser oferecido e mesmo dos ricos. Porque daí eu acho que sim. Eu acho que em todo lugar do mundo você tem uma discrepância menor entre o dia a dia da classe média e das pessoas muito ricas. Quer dizer, numa cidade como Nova York, o dono do banco vai a pé ou vai de metrô para o trabalho do mesmo modo que os seus funcionários. Não há e ele usa um sapato que seja confortável para andar a pé na rua e não obrigatoriamente um sapato de milhares de dólares. O sapato vai ser comprado pelo conforto para andar, né? Uma coisa que os americanos chamam de walking shoes, que é sapato de andar, né? É engraçado usar essa expressão, sapato de andar, né? Mas tem sapatos que são principalmente femininos, de andar, e outros só de que não desfilar, são confortáveis, né? De dar uma desfiladinha, não serve para andar de verdade. Então, nos países onde as pessoas andam a pé, onde as pessoas usam transporte coletivo, os hábitos mesmo das classes mais altas, não estou falando dos multimilionários, mas eles são tão poucos que não interessam muito. Os hábitos mesmo das classes mais altas são hábitos muito parecidos com os da classe média, né? E eu acho isso um enorme avanço. Eles comem também nas mesmas lanchonetes, eles se tomam um café no Starbucks como tomam os mais simples em termos econômicos. Quer dizer, há uma preocupação maior, vamos dizer assim, em cidadania, em homogeneidade, em cuidado com a cidade, em preocupação com o aspecto urbano,
cuidado com os parques, com os jardins, com a limpeza pública, etc. Tudo isso vem junto com um consumismo, vamos dizer assim, mais homogeneizado, quer dizer, com um público e um povo que não se tranca, como aqui, atrás de muralhas, não é? E esse viver trancado atrás de muralhas, evidentemente, cria duas sociedades apartadas, os de dentro e os de fora do muro, e isso aqui é uma coisa muito ruim e gera consumos muito discrepantes, subgrupos desnecessários, né? É evidente, as pessoas mais ricas lá moram em casas maiores, mas quem tem casa maior ou quem tem mais dinheiro, no fundo o relógio marca a hora do mesmo jeito, a cadeira é para sentar, o carro é para andar, e no fundo as pessoas que não têm tanto dinheiro têm cama para dormir igual, não há muita diferença, a não ser em pequenos requintes que também a média da população não tem interesse. Esse processo de quebrar barreiras, de aproximar mais as classes sociais, o senhor acha que a gente pode pensar nisso já para os próximos anos aqui para o Brasil? Acho que não. Acho que a classe C vai estar crescendo, ela está agora, provavelmente vai entrar numa fase de se instruir também, porque houve primeiro um avanço, essa é a impressão que eu tenho, né? Primeiro um avanço econômico, para haver depois talvez um avanço cultural, mas os filhos desses operários, dessas pessoas, desses empregados domésticos, desses caseiros de sítios, dessas pessoas que hoje ganham e têm casa própria, dessas pessoas que têm o seu carrinho, etc., que são a nova classe C que consome, os filhos provavelmente vão para a universidade, vão acabar estudando, mais gente vai estudar e provavelmente então você vai ter um acréscimo de informação e também de cultura nesta mesma classe social. Então esse eu acho que é o próximo passo, quer dizer, um avanço cultural. Vai ser uma gente que vai começar a querer ir mais ao cinema, talvez querer ler mais, né? Não obrigatoriamente consumir livro físico, mas porque toda essa gente já tem tablets também, essa gente já tem telefone celular. Outra cultura, né? Elas já vivem um mundo muito, nesse aspecto, muito mais homogeneizado, né? Pode ser que o tablet não seja da Apple, mas eles têm tablet. Os meninos de 9, 10 anos da classe C têm tablet. E eles vão provavelmente ler muita coisa aí, que sejam livros e-books e coisas desse tipo, e acho que isso vai crescer loucamente e vai democratizar a informação. Esse processo hoje de aproximação então está muito mais focado na questão do consumo, né? E o que a gente... Aí poderia se pensar melhor sobre essa questão, muitas vezes, por exemplo, o funk de ostentação. Então, o funk de ostentação é quase uma coisa meio patética, né? Quer dizer, eu não sou um especialista nisso, hein? Conheço Sim. muito pouco, mas o que eu sei dizer é que é uma gente que de alguma maneira imita esse cacuete da classe mais alta de ostentação, né? Então imita um defeito, né? Isso está cheio também no mundo, né? Gente que na classe média, por exemplo, que dividindo em inúmeras parcelas, compra símbolos de uma classe social mais alta do que a dela, bolsas mais caras, etc., só para mostrar que pertence a um grupo ao qual ela não pertence. Isso eu acho uma bobagem, porque só serve para o indivíduo se sentir inferior e infeliz, né? Uma ocasião, eu conversando com um professor de psicologia de Havana, que estava em São Paulo, veio conversar comigo, ele dizia claramente isso, né? Em Havana eu não tenho carro, mas isso não incomoda a mínima, porque em Havana ninguém tem carro. Ninguém tem carro. Então o problema é por comparação, né? Mais do que tudo o problema do ser humano é por comparação. E tem vários estudos desse tipo, né? Em Harvard, por exemplo, tem estudos que mostram que quem ganha $40 mil por ano e vive numa comunidade onde o ganho médio é de 30, é mais feliz do que quem ganha $100 mil por ano e vive numa comunidade onde o ganho médio é de 120. Ou seja, ninguém gosta de ficar por baixo, né? Então, homogeneizar, todo mundo ter acesso às coisas, isso aconteceu com algumas coisas. Aconteceu, por exemplo, com o telefone celular.
Hoje todo mundo tem telefone celular. Eu acho isso maravilhoso. Entendeu? E no final das contas, a diferença entre os telefones é muito pequena. E todo mundo tem no celular o acesso a outros, vamos dizer assim, a dispositivos e a outros aplicativos além do próprio telefone. As pessoas todas escrevem e-mails. As pessoas diziam que as pessoas iam parar de escrever, ou escrevem tudo em dialeto, mas escrevem. Na verdade, em dialeto ou não, os próprios celulares têm corretor, eles aprendem português, estão escrevendo mais do que antes. Não é? Há uma evolução cultural, só que ela começa de baixo para cima. Então, ela primeiro abaixa o nível para depois começar a subir. Então, as pessoas podem achar que aquela cultura requintada, europeia, do início do século XX, ou até de meados do século XX, está em decadência. E realmente decai. Mas eu acho que decai primeiro para depois subir. E aí sobe todo mundo junto, e sobe muito mais gente. E acho que é a mesma coisa que está acontecendo com o consumo, quer dizer, consumo de bens. Quer dizer, primeiro aumenta o número de pessoas com sapato, depois melhora o sapato, depois melhora a qualidade do sapato, aumenta o número de pessoas com a calça jeans, depois melhora a qualidade do pano. Vai subindo tudo devagarinho. Mas primeiro todo mundo é incorporado a todo mundo, ou a maioria incorporada aos benefícios do programa. E esse processo de democratização do consumo, se assim a gente pode falar, pode se levar até reduzir esse estado de infelicidade proporcionado pelo consumismo? Essa generalização do consumo, e ela vai talvez dar sentido para o consumo, quer dizer, vamos consumir produtos que vão nos agregar qualidade e não consumir por consumir, ou consumir para exibir, consumir para competir, consumir para, vamos dizer assim, como remédio para frustração. Vamos consumir coisas que possam ser úteis, consumir coisas que realmente podem ser saudáveis em termos alimentares, coisas boas em termos de vestuário, produtos de higiene de boa qualidade, né? Nós vamos consumir, vamos dizer assim, cada vez melhores produtos, mas provavelmente muito mais com a finalidade de produzir de usufruir coisas boas. Essas sim aumentam a felicidade e provavelmente cada vez menos preocupação com a quantidade, imagem, né? Quantidade e principalmente competição. A qualidade, né? A necessidade. E o senhor acha que o empresariado, ele já está preparado para essa mudança de mentalidade? Então, a gente vê alguns sinais, né? Alguns sinais, porque na verdade não é só empresariado, tem que mudar algumas coisas na publicidade, né? Às vezes eu penso que a publicidade é mais importante do que as pessoas usualmente costumam atribuir a ela. Quer dizer, a publicidade, ela tem características muito relevantes. Ela pode interferir muito positiva ou negativamente, vamos dizer assim, na maneira como as pessoas consomem. Eu acho que, por exemplo, quando você faz a publicidade da cerveja, sempre envolvendo mulheres lindas em volta, etc., você cria uma atmosfera de um erotismo e de um elogio da beleza e da perfeição física das mulheres e também de alguma maneira dos homens, etc., que não corresponde aos fatos, né? E há tendências hoje de começar a pensar a publicidade como uma coisa mais democrática também, quer dizer, tentar imaginar personagens mais realistas, mais reais, né? Eu acho que isso, por exemplo, pode modificar muito o perfil do consumo, pode modificar muito a maneira como as pessoas vão entender o consumo como uma coisa só, vamos dizer assim, para o seu benefício íntimo, mais do que para exibir, ou para chamar a atenção, ou para obter favores eróticos de pessoas. Quer dizer, tirar um pouco dessa coisa erótica, porque o erótico e a vaidade,
inexoravelmente gera uma competição, rivalidade e tensão. E que leva ao consumismo, né? Um consumismo ruim, porque é um consumismo de competição, ou um consumismo de quantidade. Não é? Mesmo no caso da cerveja, é preciso cuidado, porque a cerveja ou o álcool em pequena quantidade, todo mundo sabe que pode até ser benéfico à saúde, mas em grande quantidade é um desastre e um malefício. Então, tudo que tem que... E não adianta você colocar uma atmosfera toda ela fascinante e depois escrever beba com moderação. Entendeu? Você tem que criar uma atmosfera de moderação para depois escrever. Aí não precisa nem escrever beba com moderação. Mas eles fazem uma atmosfera que é de exagero, de excesso, e depois escreve beba com moderação. E bem pequenininho, né, doutor? Pois é. Bem não pequenininho, adianta nada, então, porque você vê a moçada hoje, bebe como nunca. Bebe, como né? nunca. É. Então, quer dizer, se beba com moderação, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque não é essa mensagem que a propaganda vende. A propaganda vende excesso. Mas esse beber também está associado à insatisfação, ou à busca pelo novo, sempre a necessidade de buscar mais e mais? Então, esse beber em excesso, eu acho que é um sinal de que essa juventude, que é principalmente na juventude, né? É uma juventude muito perdida, muito sem saber para onde vai. É uma juventude muito estimulada por símbolos em que ela tem que ser linda, rica, famosa e um monte de coisas que não cabe todo mundo, não é? Quer dizer, você vende, vamos dizer assim, virtudes aristocráticas, quer dizer, que só é possível de ser adquirido por um pequeno número de pessoas para uma multidão de pessoas. Então 1%, né? Ou menos. Né? Então você tem aí um monte de gente condenada à infelicidade, né? Porque já vê logo que não vai conseguir fazer parte daquele pequeno grupo. Essa gente condenada à infelicidade bebe, né? Afoga as mágoas. Né? Antes eram as mágoas do amor, agora são as mágoas profissionais que não vão conseguir ser realizadas, as financeiras que não vão levar o indivíduo para ter os carrões que a publicidade vende e uma série de coisas desse tipo. Mas até no consumo de automóveis você vê mudanças, né? A tendência mundial é para encolhimento dos carros. A coisa dos carros cada vez maiores, hoje está tudo encolhendo, né? Está chegando aí carro chinês a menos de 20 mil reais, carros pequenininhos, a Fiat faz carro pequeno, o Ford Ka volta numa versão menor ainda. Então a tendência parece para as coisas mais singelas, mais bem feitinhas, tudo bem feito, mas tudo pequeno e tudo de consumo mais popular. E uma vida com mais amor, doutor? Isso aqui, na minha opinião, é a chave do negócio. Né? As pessoas têm toda a publicidade, todo o movimento, portanto, do consumo, porque a publicidade não opera sozinha, o consumo acompanha a publicidade. Né? Ela toda voltada para a questão do erótico. Né? E eu acho que o erótico só atiça rivalidade, competição, disputa, inveja, gente frustrada, gente disputando não só favores sexuais, mas disputando posições que permitam essas pessoas terem mais acesso, suposto acesso a parceiros sexuais. Então, a busca da fama, da fortuna, principalmente de símbolos de riqueza, com a finalidade de obter benefícios eróticos, né? Eu acho que isso se transferir a publicidade mais para o plano do romântico, né? Você fabrica um movimento, vamos dizer assim, revolucionário na história. E eu não acho que isso aqui vai modificar para menos o consumo. Isso aqui vai modificar a qualidade do consumo. Vai puxar para um consumo de coisas úteis, de coisas, vamos dizer assim, duráveis. Porque, por exemplo, o erótico, ele pede renovação. Né? O erotismo é um desejo. O desejo é uma coisa que cansa. Você precisa de outros parceiros, outros objetos, você precisa de outros tudo. O tempo todo tem que ficar trocando. Né? Quando você pensa no romântico, você pensa em coisa durável, né? Em coisa de longa duração. No durável, não é que acaba o consumo. Você vai mais atrás do consumo de bens duráveis. Você vai atrás de símbolos estáveis. Né? Então, talvez em vez de
50 calças, você vai ter 5 calças só que de boa qualidade e que durem bastante. Em vez de vários casacos, um casaco, como os europeus até hoje fazem, um belíssimo casaco que vai durar vários invernos. Então, se puxa tudo na direção vamos dizer, da qualidade, da longevidade, vamos dizer assim, do apego. Você vai ter um relógio, mas um bom relógio ao qual você vai se apegar, em vez de ter uma coleção de relógios que você vai trocar a cada dia conforme vai mudando de roupa. E esse desculpe, pode continuar. Não. Então, nesse processo de amadurecimento do consumo, é possível já enxergar uma realidade que também seja mais satisfatória considerando o aspecto econômico, né? De desemprego, que nos remete a pensar mais na questão do desemprego ou da falta de oportunidade, inclusive para muitos desses jovens hoje que saem de uma faculdade, saem de uma escola e não tem onde trabalhar, né? A possibilidade dele conseguir viver com menos dinheiro, né? Mais gente vivendo bem com menos dinheiro, né? Isso é exatamente a classe média do mundo inteiro, né? E vivem bem, mas eles são cuidadosos com o gasto. Uhum. E eles consomem. O povo americano não é tão anticonsumista, é bem consumista, mas eles são cuidadosíssimos no consumo. Eles compram o que precisam, eles compram com cuidado, eles pensam antes de consumir, o que obriga também o produtor a fazer qualidade. Obriga as pessoas a produzirem buscando preço, buscando qualidade, buscando originalidade, buscando, quer dizer, melhora tudo, né? Melhora a produtividade por um lado, aumenta o consumo do outro lado, aumenta a oportunidade de trabalho, porque para produzir, para tanta gente consumir é preciso contratar pessoas e você entra num círculo virtuoso, né? E esse círculo virtuoso mais solidário, ele passa mais pelo aspecto romântico do que pelo erótico. Tem dois modelos, na minha opinião, de capitalismo. Tem o selvagem, que é o erótico, que infelizmente dos anos 60 para cá vem reinando. E tem um outro que pode ser muito mais ameno, muito mais doce, mas esse puxado por romântico. E o romance, então, vai ter que ser introduzido na publicidade, não sei exatamente de que jeito. E também no cenário, no ambiente empresarial também, né, doutor? Isso mudam as relações de trabalho, né? Completamente, né? Completamente. As relações de trabalho, elas acaba sendo estabelecendo uma relação mais próxima, menos competitiva, poderia-se dizer isso? No ambiente do trabalho, no núcleo familiar, vai ter que mudar tudo. Né? Quer dizer, o reinado do erótico, se for substituído pelo reinado do romântico, você tem um novo mundo, onde não é que vai desaparecer o consumo, vai mudar o perfil do consumidor e vai mudar o perfil do produtor, que vai ter que realmente produzir de acordo com essa nova mentalidade. O número de pessoas a consumir vai aumentar, a quantidade, o consumo não vai diminuir, eu acho que só vai crescer, mas vai ser muito mais cuidadoso. Então, qualidade vai contar, preço vai contar até manutenção, no caso dos produtos duráveis, como é o caso do automóvel. Você tem um carro pequeno que gasta menos energia, ou que seja híbrido, que possa no futuro ser um carro a eletricidade, muito mais barato, menos poluidor. Tudo isso eu acho que vai começar a ser levado a sério. A coisa do romântico, ou do amor, ou da solidariedade, porque amor não é só relação homem e mulher, tem uma coisa de solidariedade, tem uma coisa de integração com a comunidade, tem uma coisa de integração com a natureza, inclusive. Né? Então tem preocupação mais ecológica, vai ter que ter uma preocupação com o consumo de água. Né? É duro imaginar, e a gente vê de vez em quando, numa época de escassez de água como agora, gente lavando carro, lavando calçada, com esguicho, etc., não tem necessidade. Isso é absoluta, é a falta de civilidade. Né? Uhum. O senhor diria que o consumismo hoje é um aspecto mais angustiante para a elite ou para essa classe que chega aí para o consumo muito e mais quer elite, muito mais para a elite. A elite é insaciável. Uhum. Né? Eles têm uma sede de ter coisas e ter mais e mais que o outro e não para nunca. É uma coisa... Parece um vício mesmo, sabe? Que precisa sempre cada vez mais e mais. A nova classe C é uma classe muito razoável em termos de consumo, é uma classe que hoje já adquiriu hábitos fascinantes, né? Anda de avião,
Ninguém mais, ou ninguém, mas muita gente deixou de ir para o Nordeste visitar a família de ônibus e vai de avião. Não é? Eu acho bacanérrimo isso aqui. Não é? Então, por isso eu digo, não é que... agora, é evidente, não é que desaparece o consumo, vai mudando o aspecto e a maneira como se gasta o dinheiro. Mas provavelmente, aos pouquinhos vão exigir avião um pouco melhor, horários um pouco mais adequados, preços vão ter que se adequar ao volume. Então são coisas mas são sempre razoáveis. Né? Agora, as pessoas muito ricas parece que não servem mais nem a primeira classe dos aviões. Então precisa ter avião próprio, avião para ficar quase que parado no hangar só para os vizinhos verem como ele está bem de vida. Essas coisas eu acho que a classe média brasileira ainda não padece. E aí isso também leva a essa elite a um processo de isolamento cada vez maior, cada vez maior, de solidão e de competição interna também, na verdade, solidão até entre eles também. Não é a fórmula da felicidade. O senhor hoje consegue ter uma grandiosidade de atendimento, porque o senhor atende desde a elite até mesmo as pessoas de diversas classes, até por conta muitas vezes do programa que o senhor tem na CBN, né? E de acesso e de que recebe perguntas variadas, né? Então, essa coisa mais assim de acreditar, de uma aposta firme no futuro, o senhor percebe em alguma classe social? Ainda não. Essa aposta firme no futuro eu percebo dentro da minha cabeça. Né? Só. É quase com a minha imaginação. Né? Essa aposta firme no futuro e fundada em cima da questão, vamos dizer assim, sai o peso e a ênfase do erótico e entra a ênfase e o peso no romântico. Então é o momento da gente pensar em concretizar o grande sonho de uma vida com mais amor para todos, né, doutor? Isso mesmo.